em qualquer cidade do mundo, né? Nós estamos falando em português por enquanto, mas no futuro nós teremos aulas em todas as línguas que pudermos ter, né? Em inglês, no espanhol, no alemão, no francês, se necessário for. Caso não, nós daríamos essa aula em inglês e em espanhol, que são as línguas que mais estão se falando hoje no mundo, e alcançaríamos um grande número de pessoas. Mas se necessário for no futuro, né, nós vamos estar também divulgando, fazendo esse trabalho, esse treinamento também em língua, no alemão, espanhol, perdão, na França e tantas outras línguas que nos for possibilitado desenvolver. Tá? Então você pode aí na sua cidade, na sua clínica, se aí não tem o serviço de capelania, depois de formado, você pode nos procurar, nós vamos direcionar o nosso setor de projetos, vamos te mandar um projeto, você vai levar esse projeto para o hospital e se eles aprovarem, porque há um interesse, ainda mais que é um trabalho voluntário, por enquanto, né? Pode ser que no futuro, de alguma forma, de repente você está fazendo um trabalho com um hospital particular e o hospital particular ele pode de repente te contratar para desenvolver esse projeto muito necessário e pode te remunerar por isso, sendo dentro do hospital um capelão mor para que receba todos os capelões formados por todas as instituições que se prontificam a fazer um treinamento de capelania. Tá? Então você pode também fazer um projeto. E no final, se você não conseguir achar lá o capelão mor, assistente social, você pode se dirigir ao diretor do hospital. Outra coisa, quando lhe for dado acesso à enfermaria, comece seu trabalho se apresentando aos funcionários do setor. Né? Sempre, toda a enfermaria, ela tem alguém que é responsável por ela. Mas, mesma coisa, vai lá, eu sou fulano de tal, eu sou capelão dessa instituição, já estive conversando com o assistente social, ou com o capelão mor, ou com o diretor do hospital, e vim aqui fazer um atendimento social e religioso. Pronto, você já tem um espaço ali. Porque uma outra coisa interessante também, queridos, é que nós temos que entender que o nosso atendimento realmente é para o paciente, mas você também pode atender os funcionários daquele hospital. Né? Aquelas pessoas também vivem também ali sob pressão psicológica. As pessoas chegam, eu já tive em hospitais fazendo trabalho, mas especificamente eu já estive internado com o meu pai no hospital uma certa época. Meu pai fez uma cirurgia de coração e eu tive que ficar no hospital. Já tive minha filha, né, a mais nova, que já esteve também internada, a mãe dele que fica lá em 5 dias, mas especificamente eu queria falar do meu pai, por quê? Porque eu passei a noite com ele, como né, o acompanhante tinha que ser homem, ficamos eu e meu irmão revezando esse dia. E ali eu pude cuidar do meu pai, só que eu não cuidei só do meu pai. Existia outros pacientes naquele hospital que necessitavam de atendimento, de uma solidariedade. Eu lembro que numa desses acompanhamentos que eu fiz com o meu pai, eu encontrei, até numa outra enfermaria, não era mesmo, eu estava passando para fazer alguma coisa, não lembro o que era, e tinha uma comida e uma pessoa do lado que não tinha comido ainda, não tinha ninguém para alimentar, ele não tinha acompanhante. Né? Não quero nem entrar nos pormenores da falta, né, de responsabilidade para com o hospital, não quero entrar nesse detalhe, tá? Porque já faz muitos anos isso também. Né? Simplesmente eu vi aquela comida, vi aquele paciente, ele tinha que comer, e eu peguei a comida e o alimentei dentro da necessidade dele. Né? Então, o funcionário do hospital, o enfermeiro, os médicos, que também estão ali trabalhando, também são motivos da atuação do capelão. Porque você imagina, o médico chega, está tratando aquele paciente, aquela senhorinha que lembra a mãe dele, que lembra a tia dele, que lembra a vovó dele, que lembra a madrinha, o vovozinho, ou aquela criança que lembra um filho, lembra um sobrinho, lembra um vizinho querido, e de repente, e aquele médico, aquele enfermeiro, aquele psicólogo, aquele profissional que está no hospital, ele de repente chega no outro dia, né, para trabalhar e vai logo naquele cria afinidade, cria um carinho, isso é normal. E aquela criança, ou aquele velhinho, ou aquela vovó, aquela pessoa que já faz parte do dia a dia daquele profissional, seja qual for a área dele, enfermeiro, médico, psicólogo, diretor do hospital, o próprio capelão, e a pessoa partiu. E psicologicamente, apesar de saber
que isso é algo costumeiro do meio deles, machuca, choca, porque alguma daquelas pessoas com certeza vai lembrar alguém que pode já ter passado ou faz parte da vida daquele profissional. Então o capelão, ele atende sim, né? O foco maior é o paciente. E temos também os familiares do paciente também. Né? Quando você vê naquela hora de visita, quantas pessoas vão visitar? Papai, mamãe, filho, amigo. Eu há pouco tempo perdi, né? Não vou usar essa palavra, não perdi não. Uma amiga nossa, uma prima nossa, partiu para o Senhor Jesus, né? Está nos braços do Senhor Jesus, mas a gente sente saudade, a gente sentiu a perda daquele ente querido. Então o atendimento é muito maior do que o paciente. É o paciente, é o familiar e é o profissional que está nesse contexto, que está nesse ambiente, né, de trabalho. Ok? E uma coisa importante, amado. Aí eu li aqui. Vamos lá. Coloque-se à disposição para atendê-los também se quiserem ser simpáticos e breves. Aqui no caso, como eu falei, sobre os profissionais também, se quiserem ser atendidos também, né? Outra coisa, ao entrar numa enfermaria, lembre-se de ser simpático e sorridente. Ninguém que está internado quer falar com alguém com cara feia, ok? Vá de leito em leito, fale baixo, devagar, mas de leito em leito você só vai se você tiver um planejamento, já um projeto. Se é a sua primeira visita, atenda o seu paciente. Se você tem um projeto dentro do hospital, já com a concordata da direção do hospital, então você sim, aí vai de leito em leito, fale baixo e devagar. Né? Então eu não sei se aqui na frente vai aparecer de novo, mas já quero abrir um parênteses aqui, que eu acho muito importante também nós trazermos ao conhecimento dos irmãos, é a forma com que você vai lidar no ambiente hospitalar. Fale baixo, fale devagar. Não, né? Não fique contando piadinha, não coma a comida do paciente, não dê comida ao paciente, não leve comida de fora, a não ser que você tenha autorização. Também sou muito privilegiado, que a minha filha mais velha, ela é nutricionista e ela foi nutricionista de hospital. Ela lidava com pacientes enfermos. Então, uma visita que eu fiz ao hospital para atender uma paciente, eu aproveitei e conversei com ela fui visitá-la, né? E ela comentava comigo sobre o trabalho do nutricionista com o médico. Então, aquela comida que vai para o paciente, minha comida está sem sal, está sem gosto, não, os médicos sabem o que estão fazendo. Ali existe todo o profissional necessário para atendimento daquele paciente. Tá? Então, por favor, não coma comidinha do paciente. Eu sei que você agora pode estar rindo porque você cansou de fazer isso, né? Comeu a maçã, comeu o pudim, comeu a gelatina, não gostou muito não, mas comeu, mas tudo bem. Agora daqui para frente você, como capelão, não vai fazer mais isso, ok? Então, queridos, e outra coisa importante também é que não devemos fazer liturgia de culto dentro de um hospital, né? Falar em línguas é bom, mas na igreja ou em casa, né? Mas nunca no hospital. Falar alto, profetizar, ali não é o momento. Aí se Deus quiser te usar em profecia, quem sou eu, né, para dizer o que você vai fazer, se Deus mandou você fazer, mas com ordem e com decência. Agora, por favor, não pegue óleo ungido e vá untar aquele paciente. Não passe óleo ungido em paciente, porque você não sabe se a pessoa é alérgica ou não. Tá? Por isso é muito importante a asepsia, a limpeza, a higienização. Porque no seu trajeto entre a sua casa até o hospital, você passa por várias situações. Eu não sei se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de metrô. Eu não sei que locomoção vai te conduzir ao hospital. Mas saiba que, da saída da sua casa até o percurso de chegada ao hospital, você vai ter contato com várias bactérias, várias impurezas. Então, por isso, outra coisa importante, leve sempre na sua bolsa
contigo, né, no seu bolso, se for o caso dos homens, leva sempre um vidrinho de óleos, álcool gel. Se o hospital não tiver, geralmente deve haver esse tipo de produto no hospital. Ou vai ao banheiro, pega um sabãozinho de coco, lava a mão bem lavada. Por quê? Porque nós somos condutores de bactéria. O dinheiro, o corrimão dos ônibus, né, o corrimão do metrô. Então, aquela sujeira toda pode passar para o paciente e ele pega uma infecção, por estar debilitado, você vai, infelizmente, entre aspas, acabar ajudando a matá-lo. Então, por favor, né, tome certos cuidados quando você estiver num ambiente hospitalar ou num ambiente de enfermidade. Esses cuidados não é só no hospital. Eu não falei para vocês que você pode fazer um atendimento também na capelania hospitalar dentro da residência? Então, os mesmos cuidados. Você tem que tomar o mesmo cuidado de preservar a saúde do seu atendido, do seu paciente, ok? Aqui, ó, vamos lá. Primeiro pergunta se o paciente deseja uma palavra de oração. Tudo ele tem que querer, querido. É ele que conduz a sua visita. Você é um profissional que vai usar as ferramentas necessárias para aquele momento junto com o seu paciente. Então você vai perguntar se o seu paciente deseja uma palavra de oração. Se positivo, começa pela apresentação. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o capelão, no meu caso, de R. Luiz, e vim para poder te atender naquilo que é necessário, tá? Se você quiser dizer a sua igreja, amém, tá? E que está ali para ajudar o seu lado espiritual. Tenha o cuidado de não sentar no leito, não sente no leito, não toque no paciente de jeito nenhum. Nada de unção com óleo, foi o que eu falei agora mesmo. Orações em voz alta, seja discreto, ok? Até porque você no ambiente hospitalar, voltando para o hospital de novo, você vai, de repente, ter outras pessoas que estão dormindo, pode a gente estar em coma, pessoas um pouco atordoadas por causa da medicação. Então, se você eleva muito a sua voz, é possível que você incomode quem está do lado. Né? E aqui nenhum capelão quer incomodar ninguém, amém? Vamos lá. Você tem, pela lei, 30 minutos para ficar com o seu paciente, tá? Mas, como nós estamos ali diante de uma situação um pouco delicada, por aquela pessoa estar debilitada, tomando medicação, então não demore mais do que 10 minutos por paciente se você tiver um grupo maior de atendimento, tá bom? Tente dar atenção do mesmo tempo para todos, pois outro paciente pode ficar ansioso para ser atendido, tá? Gerando uma expectativa e desconforto, porque falou comigo tão rápido e com o outro demorou. Então usa a inteligência, usa o teu reloginho, usa o celular, não sei, qualquer coisa que te dá um controle do horário, tá? Porque isso também pode acontecer, né? Termine a sua visita anotando o nome para orações na congregação. Você vai dizer que você vai levar para a sua igreja, né, essa pessoa, o nome dessa pessoa, para que a igreja possa estar intercedendo pela vida dela, tá? Volte ao setor que ele autorizou, isso também é muito importante, né? O acesso, agradeça colocando à disposição deles no que for preciso para a harmonia espiritual da unidade. Ou seja, quando você terminar, não sai invisível não. Volta lá, agradece a enfermeira que te atendeu na enfermaria, volta lá, agradece a assistência social ou a equipe, né, de capelães que te atenderam. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fui fazer uma visita no hospital, nesse dia que eu tive essa conversa com a minha filha, e quando eu fui ao setor de capelania, já tinha o setor de capelania preparado. Quando eu saí do setor de capelania até a parte de enfermagem, quando eu saí do setor de capelania até a enfermaria que eu estava sendo conduzido, como já era uma instituição que tinha uma organização, o que eles fizeram? Eles me mandaram um capelão me acompanhar até o local, achei interessante. E o capelão foi comigo já foi interagindo, né? já tinha um grupo de capelania ali. Ele foi interagindo comigo e ele me levou até o meu paciente.
Quando terminou, ele me esperou e retornamos até a sala de capelania. Ali eu pude interagir com a direção da capelania, com os responsáveis, e foi bom porque eu pude ver a seriedade do trabalho que era feito ali. Tá? Então, sempre bom quando você terminar o seu trabalho, volta lá, até para você também ficar conhecido, né? E futuramente o seu acesso ficar até mais facilitado, desde que você continue desenvolvendo o mesmo trabalho voluntário, profissional desde o começo. Bom? Aí, uma coisa importante, amado, é que a capelania ela é um esforço em conjunto. Ninguém trabalha sozinho. Tá? Jesus, quando começou o seu ministério, ele chamou 12. E esses 12, ele deu um curso de bacharel em teologia de excelência. Tem muita gente aí que não gosta muito de a letra mata, o espírito vivifica, e não gosta muito de estudar. Isso aí é quem não gosta de estudar. Tá? Jesus ele caminhou aqueles 3 anos com aqueles apóstolos e ele estava, na verdade, ensinando a eles como lidar com o ministério no qual, né, eles foram determinados após a partida de Jesus. E ainda uma informação que Jesus deixou foi: vai de 2 em 2, para que se um tiver se enfraquecer, o outro o fortaleça. Então, é muito importante entender que a capelania é um esforço conjunto, ainda mais quando nós falamos num ambiente de hospital. Porque você, como eu disse, o capelão, você vai para uma guerra psicológica. O seu paciente, a mesma coisa que o médico, o enfermeiro, né, num grau maior, os familiares sentem, você também vai sentir. Porque você chega ali levando uma palavra de esperança, você chega ali levando uma palavra de vida, você levando uma palavra de fé. Né? Mesmo que a pessoa esteja sendo atendida pelo médico, com todos os equipamentos necessários, mas na verdade você, nós capelães, pensamos que tem uma resposta certa para tudo. Porque na verdade, quem é maior do que Deus? Quem é maior do que aquele que nos criou? Aquele que tem o poder de criar do nada, trazer à existência aquilo que porventura possa não existir. Só o próprio Deus. Então nós chegamos naquele local com toda a convicção e esperança, né, que aquela pessoa vai fazer aquela situação, até porque nós estamos orando. Orar é interceder. Orar é pedir a Deus que entre com providência sobre aquela vida e fazer com que aquela vida ela se transforme, ela saia dali totalmente curada. Porém, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É importante entender isso, que muitos pacientes também que passarão por nossas mãos, né, também podem não ser curados, mas estarão confortados. Por isso que eu falei que quando eu perdi, né, perdi, na verdade, quando a minha prima partiu para o Senhor, né, minha prima, a minha mãe, o meu irmão, a minha sogra, o meu sogro, pessoas que eram próximas e muito queridas, que trouxeram, que trouxeram tristeza né, do dia a dia, mas uma alegria no coração entender que partiram, mas partiram para a eternidade, porque um trabalho de capelania foi feito com cada uma dessas pessoas. E mesmo que o corpo não chegou ao seu limite, né? O corpo não aguentou, uns chegaram pela sua idade, outros por enfermidades, que foi o caso de minha prima, do meu irmão, mas partiram para os braços do Senhor, o que traz conforto aos nossos corações, que nos dá a certeza que estão esperando o grande dia de viverem juntos conosco a eternidade, tá bom? Então, capelania é um esforço em conjunto. Capelão sozinho não faz capelania, tá bom? Por quê? Porque sem equilíbrio, nem o trabalho, nem o lazer é prazeroso. Não adianta você fazer, né? Sem equilíbrio você não tem prazer. Você faz por uma questão de necessidade, mas como é bom ter prazer naquilo que a gente faz, né? Dependendo do paciente, ele vai sentir andando numa corda bamba. A insegurança e a dúvida é uma constante. Pacientes com câncer, renais, crônicos, né? Aí vamos lá. Entendendo a origem dos sentimentos, né? Patetos, capaz de sofrer. Patos, paixão, sentir. Antipatia, sentir contra, ou seja, eu não simpatizei com aquela pessoa, tá? Apatia, não sentir,
ignorar, simpatia, sentir com, mas o capelão ele sente empatia, ele se sente no lugar de, ou seja, ele se sente no lugar do paciente, ele sente a dor daquele paciente, ele recebe, ele quer ajudar aquele paciente porque ele recebeu, ele se sensibilizou com aquela situação que se encontra aquele paciente. Okay? A luta do paciente, qual é? Luta contra o tempo. Né? Ele está ali, tem pacientes que ficam 1 mês internado, 2 meses internado, 6 meses internado. Eu tive uma experiência com um pastor conhecido e nós tivemos o privilégio, dado por Deus, de levá-lo à internação, de acompanhar a internação dele. Ele teve que ficar naquele hospital ali durante 3 meses. Mas ele